Olá pessoal, Guilherme Carrapatoso, ocupo a posição hoje de CEO da InovaCode RFD. Eu queria falar um pouco hoje para vocês sobre tags RFD para a área de ativo imobilizado, patrimônio. Então, nós temos bastante experiência nessa área, a InovaCode desde 2004, sou fundador da empresa. E nós começamos trabalhando esse mercado de ativo imobilizado. Hoje a gente tem mais de 200 clientes nessa área. E o interessante dessas etiquetas, elas têm algumas peculiaridades, né? Então, só para vocês entenderem, nossa empresa trabalha hoje focada na parte de automatização de processos de controle de itens. Então, a gente trabalha aí nos mais variados segmentos, mas voltando para essa área de ativo fixo, é engraçado que tem até um anúncio ali no Google de uma empresa, alguém assim, e fala que por que o RFID não é viável e tal. E obviamente que eu discordo totalmente, basta vocês assistirem alguns vídeos aí da gente fazendo o inventário patrimonial de ativo imobilizado, e a agilidade é uma coisa realmente espantadora, porque comparado com o código de barra. E aí uma informação interessante é que, assim, quando a gente compara o RFD com o código de barras, não é com o intuito de substituir o código de barras pelo RFD. São tecnologias complementares. Então, o RFD vem para agregar valor àquele processo da etiqueta com código de barras. Normalmente, o ativo imobilizado, você tem o número do ativo, tem lá o código de barras, a logo da empresa e uma identificação ali, patrimônio e a identificação visual do código do bem. E a ideia é que você não perca essa identificação visual, ela continue, mas o RFD no processo de auditoria, no processo de reinventário, ele facilita muito. E aí entra o processo de payback. Entra o processo de payback justamente nessa fase, porque no primeiro reinventário, a diferença que se paga pelo custo da etiqueta RFD, a economia do serviço prestado nesse reinventário, porque o tempo para fazer o reinventário vai ser muito menor, você consegue já pagar esse investimento inicial que foi feito na tecnologia RFD. Então, é bem bacana entender essa dinâmica aí, né? E conseguir olhar para o processo, não fazendo só o que eu chamo ali, né, da conta de padaria, né? Ah, não, mas a tag de código de barra eu não tenho verba hoje para adquirir a tag de RFD, que ela custa aí, que seja o dobro do preço da tag de código de barra, mas só um minutinho, eu vou passar no pedágio. Então a tag RFD, comparada, né, se a gente comparar esses preços, realmente ela é um pouco ainda mais cara, mas isso também depende da estruturação do projeto que você vai fazer, né? Ela é um pouco mais cara porque, como a gente procura manter esse processo de identificação visual na etiqueta, a gente faz uma etiqueta com um adesivo mais forte do que o comum, para que dure, né, o processo ali, pelo menos a ideia é que se dure 20 anos, seria um processo de um ativo fixo. Então tem que ter um adesivo forte para que ela não caia. Ela tem eu vejo isso como uma vantagem, porque a tag RFD normalmente é flexível. Então, comparada com a de código de barra, ela consegue aderir melhor a algumas superfícies.
que para alguns clientes parece que ela é mais frágil, mas na verdade essa flexibilidade dela, como permite aderir melhor às superfícies, eu diria que é até mais resistente do que resistente no sentido de não cair mesmo, né? Comparada com as etiquetas que a gente está mais acostumado a ver, que é aquela etiquetinha aluminizada do código de barra. Outro fator interessante é que a gente coloca uma película por cima da impressão, também para resistir a processos de limpeza, passar um produto de limpeza, um álcool, alguma coisa assim, em cima dos itens, para que ele consiga resistir ao tempo. Então a gente coloca muitas vezes uma resina plástica ou um tipo de BOPP por cima da impressão para que ele resista. Então são muitos processos, são em torno de 5 processos diferentes que a etiqueta RFID de ativo imobilizado passa, por isso que o valor dela é mais alto até comparado com etiquetas de RFID que são usadas em estoque, na área de varejo. Mas a gente já teve clientes que acabaram optando por utilizar as etiquetas sem essa proteção. Por quê? Porque entenderam que o processo com RFD, eu não preciso ter a etiqueta visível no meu ativo. Até facilitaria melhorar a vida útil da etiqueta, da identificação, ela ficar escondida, né? Então, no processo do código de barras, normalmente se tinha que deixar a etiqueta visível para facilitar o reinventário, para eu facilitar encontrar aquele bem, aquele número do bem e poder fazer o reinventário depois. Com RFD, como eu não preciso ter a informação visível, porque ele pega através de ondas de rádio, e essas ondas normalmente conseguem transpassar os itens, madeira, plástico, só para metal, que aí ela não consegue transpassar o metal, né? A etiqueta tem que estar à frente do metal. Eu consigo colocar essas etiquetas em locais menos acessíveis, né? E aí isso faz com que eu aumente a minha vida útil, enfim, fique num lugar, por exemplo, que não vai receber contato com água ou com produto de limpeza, e aí eu não preciso ter essa proteção. Isso já teria uma queda aí no custo da etiqueta bem significativa, se aproximando inclusive do valor, eu diria até que seria ali o mesmo valor da etiqueta de patrimônio para código de barras. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que realmente não faz mais sentido. Essa é uma área, um nicho de mercado que realmente eu não consigo ver sentido em se utilizar mais etiquetas que não tenham RFD para controle de ativo imobilizado, né? Tá muito claro isso para nós já nesses anos todos, diversas soluções que a gente tem nessa área. Então, seria inclusive, né, se chegar o caso do cliente falar, não, eu realmente não tenho a verba de investimento inicial para o RFD, de ele utilizar essas etiquetas mais simples. Normalmente já se tem a etiqueta de código de barra colada nos itens, então ela entraria como um segundo identificador ali, e ele ter o benefício do RFD, que assim, com o custo que ele vai economizar no primeiro ano de revalidação, ele já consegue pegar esse investimento que ele economizou e fazer depois um investimento, quando ele for fazer um novo reinventário de contagem, base zero, que a gente chama, ele colocar aí sim as etiquetas mais robustas, enfim, dá para se pensar nesse processo também. A gente tem normalmente nessa área, né, de ativo imobilizado, se faz o inventário, uma auditoria, um reinventário anual, e depende aí da empresa, mas de 3 a 5 anos faz-se o que a gente chama de inventário base zero, que é
pegar todos os itens e revalidá-los ali um a um para garantir que a minha base de dados esteja de acordo com o que eu tenho no físico. Então é uma avaliação ali que a gente chama de conciliação físico-contábil. A conciliação ela é feita todo ano, né, para a gente poder dar baixa nos itens que não tem mais no físico. Então normalmente tem sobras físicas, sobras contábeis, mas esse processo de ir item a item, que é o que mais encarece o processo todo, porque aí são muitas horas, né, de mão de obra ali para poder fazer esse trabalho, é feito, normalmente não é feito anualmente. O processo de identificação dos itens, essa identificação inicial ali, tanto com código de barras quanto com RFD, não muda, né? Seria o mesmo processo, que é colar as etiquetas nos itens. Aí tem algumas questões que a gente observa, tem um manual para que se faça a fixação correta dessas etiquetas nos itens. Então, a primeira observação, né, que a gente é difícil, muitos parceiros nossos, clientes, tentam falar assim: não, mas eu queria um modelo único de etiqueta que servisse para metal e não metal, porque eu não quero deixar na mão de quem vai fazer esse trabalho a decisão de colar errado, né? Colar uma etiqueta não metal no metal, e aí eu perco essa leitura depois, porque quando eu colo uma etiqueta não metal no metal, eu estou, entre aspas, curto-circuitando a minha etiqueta, e aí ela não consegue fazer a leitura do RFD, né? Aí daria para fazer pelo visual, mas do RFD não. E aí aqui também uma outra consideração: mesmo que isso aconteça, como você tem uma velocidade tão grande ali no processo, se você teve algumas etiquetas que foram coladas erradas, por exemplo, você não vai ter uma eficiência de 100%, mas essa eficiência é fácil de ser tratada, porque ali na tela do software normalmente aparece os itens que não foram encontrados. Então fica fácil também de você identificar: opa, não foi encontrado aqui o meu gaveteiro. Pô, por que será? O que está acontecendo? Vai lá no gaveteiro e aí avalia o que aconteceu, se a etiqueta foi colada a etiqueta errada. Mas o mercado ainda está evoluindo nesse aspecto de tentar fazer uma etiqueta que sirva para metal e não metal, um modelo único. E tem alguns clientes que acabam optando em fazer: não, então eu vou usar tudo etiquetas considerando etiquetas metálicas, que assim eu tenho um modelo só, né? Só que o lance é que as etiquetas metálicas são efetivamente mais caras, porque elas têm um processo de fabricação bem mais complexo, um processo de inversão da antena ali, né? Colocação de um dielétrico, que a gente chama, né, para bloquear o sinal de uma antena para outra, é bem mais caro e torna o processo bem mais demorado de fabricação, o que também encarece o preço dessas etiquetas. Também tem um outro fator que tem que ser observado nas etiquetas de patrimônio, que é a questão do tamanho delas. Então, normalmente a gente não consegue usar etiquetas com um tamanho muito grande, porque a gente tem uma variação de formato de itens grande, e normalmente tem muitos itens que não têm um espaço físico para se colocar a etiqueta, não tem uma área muito grande. Então, por padrão, a gente definiu de utilizar a etiqueta 50x20 para não metais, e uma etiqueta um pouquinho maior, 53 por 20 por 4,5 para etiquetas metálicas. Então a etiqueta metálica ela é mais gordinha, ela tem uma espessura maior. Tem etiquetas menores? Tem, mas aí se perde muito em questão de performance,
já não é tão recomendado, né? Então essas etiquetas nesse padrão ainda dão uma performance ali de 2,5 metros até 4 metros, dependendo aí do equipamento que vai fazer a leitura, mas uma performance bem boa, bem aceitável. Até porque tem um outro fator aí interessante nesse processo de ativo imobilizado, que é radar de velocidade à frente, que é o fato de muitos clientes chegam e falam: mas nossa, só 2 metros, então praticamente eu vou ter que aproximar, assim como era quando eu tinha o código de barra, né? Se eu tenho que ir tão perto assim, qual que é a grande vantagem do RFD? Mas aí basta você assistir um vídeo que você vai entender, um vídeo comparativo ali, que uma sala com 100 itens com RFD você vai ler em menos de 1 minuto, e se você tivesse que fazer no processo de código de barras, você com certeza demoraria 15 a 20 minutos, isso os itens estando colocados numa posição padrão e tal, para poder fazer a identificação. Então por isso, quando a gente fala 90% de eficiência com RFD, né, não é 90% que só lê 90% das tags, não, é porque ela comparada com o processo de código de barras, ela é infinitamente melhor, né? Infinita não, mas assim, tem uma métrica aí, mas ela é cerca aí de 15 vezes, diria que 15 vezes mais rápido do que o processo com código de barras, né? E o custo grande está no serviço, então fica fácil da gente determinar e entender que no primeiro ano de reinventário isso já se pagaria. Mas voltando no que eu estava falando, quando o cliente fala: bom, esses itens aí, pô, eu queria ler de mais longe. O problema de você fazer a leitura uma distância maior do que essa é que num processo de ativo imobilizado você também quer garantir que o item realmente está ali, né? Pode ter havido algum processo ali que a etiqueta foi arrancada, então a etiqueta está ali e o bem não está mais, ou tirar a etiqueta de um item, colar em outro. Aí também é importante frisar aqui que existe um modelo de etiqueta que você não consegue arrancar. Quando você arranca, ela estraga, justamente para evitar esse tipo de fraude. Mas aí também, essa etiqueta já é um pouco mais cara, temos que avaliar sempre o projeto para ver se existe a necessidade de se colocar isso. Outra coisa que eu lembrei também bacana é que nós temos clientes que colocaram 2 tags por item, por ativo fixo. São etiquetas que normalmente são empresas que normalmente trabalham com locação. Então ela tem aquele bem e ela aluga esse bem, e os processos de locação dela, como são máquinas de alto valor agregado, essas máquinas eles tinham muito furto. E aí o que acontecia? Às vezes a polícia encontra essa mercadoria, por exemplo, teve um caminhão e a carga toda foi roubada e foi encontrada a carga. Ok, como é que ele prova que realmente aqueles itens são dele, né? São itens genéricos, por exemplo, notebooks. E aí, para esse cliente, nós colocamos uma tag. Tem a tag externa, que normalmente, quando acontece um processo desse, ela é arrancada, né? A primeira coisa que o bandido faz ali é arrancar as identificações visuais. Mas tem uma tag interna que foi colocada. E aí, com um leitorzinho simples, a gente consegue fechar essa questão aí e identificar que o item realmente pertence àquela pessoa ali. Mas voltando à questão da distância, performance de leitura, dá para trabalhar com uma tag maior e ter uma performance melhor? Dá. Mas aí, se você vai pegar mais de 2 metros, já foge um pouco da sua área de campo visual. Então você já não vai mais conseguir identificar se aquele item realmente está ali ou se é só a etiqueta que foi deixada ali. Então por isso que também a gente costuma, para ativo imobilizado, não trabalhar com uma distância de leitura tão grande, porque acaba perdendo um pouco da
efetividade da auditoria ali do processo. Aí, por software, a gente consegue também fechar essa parte de identificação visual, porque você entra numa sala e aí você tem ali no software mostrando, essa sala tem 30 cadeiras. Então rapidamente você consegue também identificar se realmente tem 30 ali naquele processo, tantos computadores, enfim. Outra coisa bacana também de se falar sobre a parte de ativo imobilizado é o fato de que quando a gente vai definir qual a melhor etiqueta para o nosso processo, para o nosso cliente, é avaliar se ele vai querer um portal de segurança para os itens ou se ele vai fazer inventário apenas com o coletor de dados. Porque se ele for utilizar portal, aí a gente tem que também se preocupar com a performance da etiqueta, né? Dependendo do tamanho do portal que vai ser utilizado, precisa ser uma etiqueta que tenha uma sensibilidade, uma performance maior. Mas normalmente, seguindo nesse padrão que eu comentei, de tamanho em torno de 50 por 20 milímetros, 5 por 2 centímetros, não teria problema, né? Mesmo montando um portal ali, a etiqueta seria lida tranquilamente. Então acho que é isso que eu queria falar sobre as etiquetas de patrimônio. Sim, o processo de fabricação delas, né? Então normalmente a etiqueta chega, a gente faz o encoding dela nas impressoras. Quando a etiqueta é colorida, ela tem mais um processo, porque aí normalmente a logo ela é impressa numa impressora específica, depois o dado variável é impresso em outra impressora, que junto com o dado variável é feito o que a gente chama do encoding, é a codificação da etiqueta, e aí depois isso vai para um processo para trocar o adesivo e depois o processo para passar a parte da resina ou BOPP por cima. Essas fases aí podem se inverter, depende muito de empresa para empresa como que se faz esse processo, mas basicamente é isso. Beleza? Então, vamos nessa, mais uma informação para vocês. Valeu!